Sistemas. Apenas 4 processos podem alterar o valor de uma quantidade extensiva. Esses 4 processos são a entrada, saída, criação e destruição. Primeiro eu vou definir o meu sistema, como sendo constituído por um lago, algumas pedras e alguns peixes, tal como definido nessa gravura. O contorno será o próprio parque, que vai separar o meu sistema da vizinhança. A partir dessa definição, eu posso fazer a contagem do número de peixes. Eu quero saber a variação do número de peixes. Isso será igual à contagem final de peixes menos a contagem inicial de peixes dentro do lago. Essa variação do número de peixes pode ser dada por meio dos 4 processos acima: entrada, saída, criação e destruição. A entrada seriam peixes que são trazidos para o lago. A saída seriam os peixes que são levados do lago. A criação seria o crescimento dos peixes, ou o nascimento dos peixes, e a destruição seria a morte dos peixes. Veja que a entrada é positiva, a saída é negativa, a criação é positiva e a destruição é negativa. Somente esses 4 processos podem alterar a variação do número de peixes. Se entendermos como esses 4 processos afetam os peixes, podemos explicar ou prever qualquer alteração em seu número. Sistemas. Os processos podem ter algumas restrições. Vejamos o exemplo 1. O sistema é constituído por lago, pedras e peixes. O contorno é o nosso parque. A restrição será a seguinte: uma placa de proibido pescar é colocada nas proximidades do lago. A variação do número de peixes somente é possível através dos processos de entrada, saída, criação ou destruição. Em um país sério, se essa placa é colocada de proibido pescar, isso significa que nenhum peixe entrará no lago e nenhum peixe sairá do lago. Isto é, peixes não serão trazidos e peixes não serão levados. Assim, a única forma de variar o número de peixes no lago será através da criação, onde os peixes crescem, ou destruição, onde os peixes morrem. Esses 2 processos ocorrem dentro do sistema. Não há nada entrando ou saindo do sistema a partir da vizinhança. Sistemas. Agora sabemos que os processos podem ter algumas restrições. Vejamos um segundo exemplo, considerando o nosso mesmo sistema constituído de lago, pedras e peixes, e um contorno sendo constituído pelo parque. A nossa restrição nesse segundo exemplo será a seguinte: há manutenção no parque. E nosso objeto de estudo será a variação do número de pedras, que poderá ser alterada pela entrada, saída, criação ou destruição do número de pedras. Ora, pedras não nascem nem morrem. Portanto, a criação e destruição de pedras estão descartadas. Resta-nos, então, a entrada e a saída de pedras. Como há manutenção no parque, as pedras podem ser trazidas ou as pedras podem ser levadas. Pedras não podem ser criadas ou destruídas dentro do lago. Assim, a alteração no seu número, entrada e saída, ocorre a partir da vizinhança. Sistemas. Qualquer quantidade extensiva que não possa ser criada ou destruída é considerada conservada. No caso dos peixes dentro do sistema, eles podem ser criados e destruídos. Afinal, os peixes podem nascer e podem morrer dentro do lago. Já as pedras não podem nascer nem morrer, isto é, as pedras não podem ser criadas ou destruídas. Assim, a variação da quantidade de pedras é nula. Por outro lado, se existe uma restrição que permita que as pedras entrem e saiam do sistema, a variação da quantidade de pedras não é nula. A variação da quantidade de pedras pode ser positiva,
se houver entrada, e pode ser negativa, se houver a saída. O valor de uma quantidade conservada, nesse caso as pedras, pode mudar apenas devido à transferência dessa quantidade através dos limites do sistema. Elas podem ser trazidas ou levadas. Assim, a variação do número de pedras é contabilizada pelo número de pedras que entram menos o número de pedras que saem. Nos sistemas para os quais não há transferência, entrada e saída, e essa quantidade não pode ser criada ou destruída, há uma conservação dessa quantidade extensiva. Há uma conservação da quantidade de pedras. Veja que os peixes podem não ser conservados, porque todos eles podem morrer. Assim, a quantidade de peixes não é uma quantidade que pode ser conservada. Já a quantidade de pedras é conservada se não houver nem entrada e nem saída.